Os nossos filhos estão se achegando para o período de férias. O Lucas Gabriel chegou na semana passada, primeiro dia passada, retrasada já, está aí, graças a Deus, tem seu primeiro ano na faculdade. Em fevereiro retorna para o segundo período, segundo ano, amém? O Maio está no nosso meio também, vai dando um apoio para a família, ainda tem lá os dias de aula, mas está vencendo esse desafio. O Túlio chegou ontem, lá de Foz do Iguaçu, chegou o Túlio da Letícia Roberto. O pastor Walter sai amanhã de Foz do Iguaçu trazendo a Amanda. Estou lá para resolver alguns detalhes. E na sexta-feira, o Felipe vem lá de Chapecó. Então nós louvamos a Deus porque só Ele para cuidar de nós, só Ele para cuidar dos nossos filhos, amém? Só Ele para cuidar da nossa juventude, de cada coração, de cada sonho, só Ele para suprir cada necessidade. Nós cremos que Ele é fiel, e aquele que começou a boa obra na vida dessa juventude, Ele vai completar, amém? Deus vai completar em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos lá então, esse penúltimo domingo do ano. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, aqui no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, as últimas palavras do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. E aqui ele vai fazer um fechamento. Se eu fosse dar um título, meus irmãos, para essa meditação, seria algumas características de um verdadeiro cristão para esse final de ano. Amém? Vou explicar melhor para vocês. Algumas características ou marcas na vida de um homem, na vida de uma mulher, que gera aquela segurança de que essa pessoa é cristã, essa pessoa verdadeiramente reflete as marcas de um cristão nesta sociedade. E por que isso, pastor? Por causa do contexto de sociedade que nós vivemos nesse século XXI, fim de ano, 2023 vem aí, os grandes desafios da sociedade moderna. Mas a palavra de Deus não muda. Em Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus Cristo é imutável, não muda, é seguro, determinado, já tem um plano estabelecido, mas nós podemos mudar. A sociedade muda, as pessoas mudam, a moda muda, o gosto muda, não é verdade? O nosso corpo muda, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e a sua palavra também é imutável, permanece para sempre. Então nós precisamos dessa firmeza, dessa âncora, dessa segurança em nossa vida diária, nessa sociedade, para vivermos um dia após o outro, cumprindo o nosso chamado com alegria, com perseverança. E aqui no capítulo 7, verso 24 ao 29, nós já temos algumas características desse cristão verdadeiro. Porque eu quero dizer uma coisa para você que nos ouve na transmissão: as igrejas estão cheias,
mas nem todas as pessoas que estão em uma igreja local, independente da denominação, ela é uma cristã autêntica, ou ela tem segurança da salvação. Então, a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela viver 100 anos dentro de uma religião e morrer perdida. Para mim, essa é a maior tragédia da vida. Você está, entre aspas, servindo a um Deus que no final vai te levar à perdição. Para mim, essa é a maior tragédia na vida de um ser humano. Mas Jesus Cristo é diferente, aleluias. A partir do verso 24, Mateus capítulo 7, fazendo o fechamento, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Outra versão fala, e foi grande a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre essa palavra aos nossos corações com autoridade, poder e graça, em nome de Jesus. Amém? Então, quando nós lemos esse texto conclusivo do Sermão da Montanha, você vai ver que ele tem o início, o meio e o fim. Você vê que ele tem o início da nossa vida, uma decisão, durante a nossa caminhada, o que pode acontecer nessa caminhada, e o fechamento, a consequência dessas decisões, ok? A nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para você como uma marca de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro crente, de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeira mulher de Deus, é que essa pessoa, ela escuta a voz de Deus, ela ouve a voz de Deus. Então, a primeira marca do verdadeiro cristão é que, além dele ouvir, ele ama ouvir. Imagine nós aqui, todo domingo, toda quinta-feira tem igreja, toda terça-feira tem igreja, quase todo dia. As pessoas estão assentadas para ouvir um sermão, e tem gente que ainda ouve em casa, ainda ouve áudio, ainda ouve um vídeo, né, na
rede social, na internet, ainda ouve, e ouve, e ouve, e ouve. Então, uma marca muito forte na vida de um cristão é que ele não apenas ouve a palavra de Deus, mas ele ama ouvir a palavra de Deus, tem prazer em ouvir a palavra de Deus, e no que Jesus começa a dizer aqui, ele também tem prazer em praticar. Outra marca do verdadeiro cristão é que quando ele falha, ele desobedece, ele erra, ele se entristece, fala para Deus, confessa a Deus, pede perdão. É uma marca muito forte e verdadeira na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. Então veja só, quando nós lemos esse texto, Jesus chama essa pessoa, ou esse cristão verdadeiro que ouviu a palavra, que praticou a palavra, chama essa pessoa de uma pessoa prudente. Prudente, ok? Por quê? Porque ele compara essa pessoa a alguém que foi e construiu a sua casa sobre a rocha, alicerçou, fundamentou, enraizou a sua casa, que simboliza o quê? A minha vida, a sua vida, enraizou sobre a rocha. Então, outra marca na vida de um verdadeiro cristão é que a vida dele está enraizada e fundamentada onde? Na rocha. Na rocha. O que significa isso? Significa que tem fundamento, que tem raiz, que tem firmeza, que tem estabilidade, que tem estrutura, que tem força de resistência. Então, todo homem de Deus, meus irmãos, se você ler a história de alguns profetas, de alguns apóstolos, se você vê como esses homens morreram, a forma como eles morreram e não negaram a fé, era porque tinha fundamento, tinha alicerce, uma vida fundamentada na rocha. Então Jesus compara o verdadeiro cristão a alguém que ouve a palavra, a alguém que pratica a palavra, a alguém que, se não está conseguindo praticar a palavra, ora a Deus, pede ajuda do Espírito Santo, se falhou, pede perdão. Compara essa pessoa a alguém que está construindo a sua vida sobre alguma coisa que tem fundamento, que tem estrutura, que tem resistência para suportar na sua caminhada de fé aquilo que virá sobre toda a vida. Quando você lê esse texto, o início é quase que igual para todo mundo, o final é quase que igual para todo mundo, mas o meio é igual para todo mundo. Ou seja, todo verdadeiro cristão, como todo ateu, como todo agnóstico, como todo fólogo, como todo cientista, não importa o nível de fé da pessoa, o tipo de crença, sobre a nossa vida, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus já nos adverte que a chuva vai descer, os rios correrão, os ventos assoprarão, combaterão aquela casa com força, com ímpeto. Então, meus irmãos, na nossa caminhada diária,
pode descansar em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nessa verdade espiritual de que a chuva vai chegar para todo mundo, a tempestade vai chegar para todo mundo, a enchente vai chegar para todo mundo. Como diz a palavra em Efésios capítulo 6, verso 10, o dia mau vai bater a porta de cada um de nós em um dado momento da nossa caminhada. Por quê? Porque também é através da provação, é através da prova, outra marca de todo verdadeiro cristão, que ele passa por provação, que ele passa por luta, que ele passa por momentos no Getsêmani. Jesus Cristo no Getsêmani, aquela agonia, aquela alma fazendo uma oração na aflição: passa de mim este cálice. Se tem um jeito, Deus, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então, meus irmãos, todo verdadeiro cristão passará por momentos de batalhas. Batalhas pode ser, não é padrão, pode ser batalhas com a sua saúde, pode ser uma batalha na sua alma emocional, pode ser uma batalha espiritual, pode ser uma batalha nível de família, pode ser uma batalha na área financeira, pode ser uma batalha nível ministerial, enfim, não importa, mas todo verdadeiro cristão conhecerá a chuva espiritual, a correnteza dos rios, espiritualmente falando, e as tempestades espirituais. Não tem como fugir. Faz parte desse processo da nossa viagem rumo à pátria celestial. Então você vê aqui que Jesus Cristo chama esse cristão de prudente. Por quê? Porque ao ouvir a palavra, ao praticar a palavra, é comparado a um homem prudente. Todo cristão, todo verdadeiro cristão, cujo Espírito Santo de Deus habita nele, por mais sanguíneo que seja, ou por mais colérico, ou fleumático, ou melancólico que seja, será alguém que terá aquele momento de lucidez, de prudência, de reflexão, de contar até 10, de clamar a Deus, de pedir uma direção de Deus, pedir um socorro de Deus, não agir na própria força, mas clamará ao Senhor para que te dê uma direção, para que abra uma porta, entende? Então, todo cristão verdadeiro tem essa qualidade em sua vida, é prudente, é verdade, uns mais, outros menos. Quem tem mais prudência corre o risco de ter menos tempestade. Quem tem menos prudência na caminhada corre o risco de atravessar maiores tempestades. Mas é uma qualidade da nossa vida, onde você sempre vai ponderar o que diz a palavra de Deus sobre isso. Ou, se Jesus estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, qual seria a decisão do Senhor? O que o Senhor faria? Como o Senhor agiria? Meu irmão, minha irmã, você é mais experiente que eu, o que você me aconselha nessa área? Então, meus irmãos, todo cristão é prudente. Por quê? Porque
a pessoa do Espírito Santo vai gerando nela essa maturidade espiritual. Então, veja só, outras marcas do verdadeiro cristão, além de ouvir, além de meditar na palavra, é uma pessoa que desenvolve a sua comunhão com Deus através da oração, orar, falar com Deus, não tem medo de falar com Deus, tem liberdade para falar com Deus, ama conversar com Deus, ama estar naquela intimidade com Deus, ama ter o seu momento de solidão com Deus, silêncio, ama sentir a presença de Deus através de um louvor, através de uma canção, expressar a sua adoração, liberar a sua adoração. Então o verdadeiro cristão tem essa liberdade para falar com Deus. O verdadeiro cristão é aquele que pega todo o peso sobre a sua vida, toda a ansiedade, que quer maltratar, que quer causar aquela extrema preocupação, tirar o sono, colocar aquela pré-depressão na alma. Todo verdadeiro cristão é a pessoa que lança sobre Deus, lança sobre a cruz, lança aos pés de Jesus toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, preocupação com o filho, preocupação com filha, preocupação com o marido, preocupação com a esposa, preocupação com a empresa, preocupação no trabalho, preocupação com a igreja, preocupação com a cidade, preocupação com o governo, preocupação com a nação, preocupação financeira. O verdadeiro cristão ora a Deus, entrega para Deus. Por quê? Porque Ele está sentado num trono de governo, e Ele governa a nossa vida, Ele governa as famílias, Ele governa os povos. Amém? Outra marca de um verdadeiro cristão que está crescendo a sua caminhada de fé é o jejum. O jejum é o quê? Abster-se de comida ou de bebida, não importa, jejum completo ou parcial, não importa. Por quê? Porque o jejum trabalha em nós. O jejum vai quebrantar a gente. O jejum tem a função de trabalhar em nossa natureza humana, em nossa carne. O pastor Luciano subirá ministrando em casa de Zaqueu, na Alegria de Sorreio, falou que deu um exemplo, meu irmão, minha irmã, em qual área da sua vida você tem problema? Aí ele ilustrou. Tem um problema na área de pornografia. Aí só falou assim: faça um jejum de 3 dias, de uma semana, depois você vai conversar comigo. Outro exemplo: eu não consigo perdoar o meu irmão, ou a minha irmã, ou aquela pessoa, eu não consigo perdoar, liberar perdão. Ele disse: faça jejum de uma semana, depois você vem conversar comigo. Então o jejum tem esse poder sobrenatural, enfraquecer a carne, fortalecer o espírito e gerar em nós práticas. Com a carne fortalecida, a gente não conseguiria fazer, nem o jejum. Então, todo verdadeiro cristão tem esse entendimento. O jejum é uma prática, é uma ferramenta para trabalhar na minha vida, naquelas áreas que eu tenho dificuldade de vencer, trabalhar as minhas fraquezas,
produzia em mim uma força, uma fortaleza espiritual. O jejum tem essa função, amém? E para encerrar, o verdadeiro cristão ama andar com o Espírito Santo, o verdadeiro cristão ama andar com Jesus, e o verdadeiro cristão ama andar com o povo do Senhor Jesus Cristo, amém? O que significa isso? O verdadeiro cristão, meus irmãos, quando ele se deixa ser ensinado, discipulado, instruído, ele reconhece: eu preciso de Deus, eu preciso da palavra de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus, e eu preciso da cobertura espiritual nessa terra de uma igreja local, vamos chamar assim. Por quê? Porque a igreja é uma agência espiritual, porque a igreja é o corpo espiritual de Jesus na terra. Jesus é a cabeça, e o corpo dessa cabeça é a igreja, e a igreja somos nós, pessoas compradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então, todo verdadeiro cristão, ele é levado pelo Espírito Santo, trabalhado pelo Espírito Santo, a desejar congregar em algum lugar. Temos nossos desafios? Temos. A arca de Noé durante o dilúvio não era o paraíso, não era o lugar perfeito, mas a arca no tempo do dilúvio era o melhor lugar para se estar. A arca simbolizava vida, livrou Noé e a sua família da morte. Então, a igreja, meus irmãos, a igreja pode ter suas falhas, pode ter seus defeitos, obreiros podem ter suas falhas, seus defeitos, mas o obreiro, meu irmão, vem e vai. O obreiro, por mais que ele falhe, ele vem e vai. O obreiro, por mais impecável que ele seja, ele vem e vai. O líder espiritual da igreja, de uma igreja, por mais maravilhoso que ele seja, ele vem e vai. Mas o sumo sacerdote continua presente, o sumo pastor continua presente. A palavra de Deus não mudou nem um tiquinho por causa do pecado do pastor, da pastora, ou de um membro, ou de uma membro. Não, a palavra de Deus não mudou. Aquele cantor já está no terceiro casamento, que Deus tenha misericórdia dele. A igreja continua, a igreja continua. Aquele pastor caiu, abandonou uma família, cometeu adultério. Deus tem misericórdia dele, e de nós também. Mas a igreja continua perseverando, marchando, caminhando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aleluia. Então, todo verdadeiro cristão ama congregar. Às vezes passa por tempestades dentro da igreja local, ou por chuvas dentro da igreja local, ou por ventos dentro da igreja local, mas está ali fiel, perseverante. Todo verdadeiro cristão tem essa prudência. O meu compromisso é com Deus, a minha aliança é com Deus, quem me chamou foi Deus, eu tenho a salvação é por causa de Deus. E todo cristão que ora se torna o intercessor dessa igreja, que precisa de oração. E para encerrar, todo verdadeiro cristão tem certeza da salvação
tem certeza da vida eterna. Para encerrar, eu quero ler aqui no livro de João. Aleluias. Evangelho de João. Quero ler aqui com vocês no Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 25 e 26. João, capítulo 5, versos 24, 25 e 26. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Amém? Então, todo verdadeiro cristão tem certeza da salvação. Mas pastor, eu olho para a minha vida, parece que eu não vou entrar no céu. Verdadeiro. Se a gente olhar para a nossa vida, ninguém vai entrar no céu. A palavra fala em Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9, o quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o verso 10, porque somos feituras de Deus, criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, todo verdadeiro cristão vive para quê? Praticar as boas obras. Tem religião que ensina que nós temos que praticar as boas obras para merecer alguma coisa no além. Não. No cristianismo é o inverso. Em Cristo Jesus, nós temos que praticar as boas obras, por quê? Porque temos a vida eterna, somos filhos de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida. Temos que praticar as boas obras, por quê? Porque é a vontade de Deus para a nossa vida nessa terra, exercer compaixão, exercer misericórdia. Amém? Então, o que aconteceu no Sermão da Montanha? A casa firmada na rocha não caiu. A casa firmada na areia, porque não ouviu e nem praticou a palavra de Deus, desabou. Em Cristo Jesus, você já está capacitado, preparado, equipado, fortalecido para enfrentar todo tipo de tempestade na sua história de vida. Amém? Você já está capacitado. A sua vida está enraizada, a sua vida está fundamentada, você tem segurança, você é filho de Deus, você tem a vida eterna, você é um cidadão do céu. Então, que Deus abençoe a sua vida. Você que nos ouve pela transmissão, que Deus abençoe a sua vida, para que você esteja fundamentado para cumprir a sua vida nessa terra,
diante de qualquer desafio, de qualquer etapa, de qualquer propósito que se apresente, em nome de Jesus. E se você não entregou a sua vida a Jesus ainda, você precisa fazer Natal, o verdadeiro Natal, a Jesus nascer em nosso coração, em nossa vida. O verdadeiro Natal é a gente entregar a vida a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos